Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não esmorece. Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece. Tiro o meu chapéu pra mulher moderna. Boa noite, web espectadores. Eu sou Norma Souza e vou estar com vocês todas as segundas-feiras apresentando o programa delas pela tvserra.com. Nosso programa de hoje vai debater o tema PEC das domésticas, um tema que foi extremamente divulgado, que está na boca do povo, mas que ainda não foi bem compreendido pela sociedade. Vamos entrevistar hoje uma empregadora, uma advogada e já está conosco a dona Eli, que é a empregada doméstica, o foco da nossa entrevista de hoje. Vou estar conversando com ela os temas polêmicos, as mudanças e o que vem acontecendo, as melhorias e os percalços da não regulamentação. O que vem acontecendo? Estamos aqui agora com a senhora Erli Aguiar das Neves, que é empregada doméstica e vai nos falar um pouco da sua rotina. Dona Erli, boa noite. Boa noite. Há quanto tempo a senhora está nessa profissão? 20 anos. Nunca exerceu outra atividade? Ah, sim. Qual foi a profissão que você Eu já fui professora escolar de primeira a quarta série, no interior. E aqui no município da Serra, na zona urbana? Não. Sempre exerceu, então, a atividade... Só na zona rural. Isso. Como foi cuidar dos filhos, deixar a casa, deixar marido e ir cuidar da casa dos seus patrões? É difícil. Ou foi um patrão? Foram um ou foram vários? Não, foram vários. Esses 20 anos? Foram vários. É difícil pra gente, mas a gente tem que trabalhar, tem que ajudar em casa. E a única opção é isso. Então vamos pegar isso. A senhora se lembra o ano que começou a trabalhar nessa profissão? Ah, não. Não lembro porque nem carteira assinada. 20 anos, a gente reporta aí, 84. Isso. Seus filhos tinham que idade, mais ou menos? A minha filha mais velha tinha 5 e o mais novo 3. A senhora estudou até que série? Eu fiz o antigo segundo grau. Falava, hoje é curso, né? Não, o antigo segundo grau. E com o segundo grau, hoje o ensino médio, a senhora pôde ser professora nessa época? Isso. E o que sobrou foi a profissão de doméstica? Exatamente. Não quis voltar a estudar? Querer a gente quer, né, Norma? Mas como? Se trabalha ou estuda. 20 anos, os filhos estão criados? Não, estão criados. Algum seguiu a mesma profissão? Não. Estão estudando? Também não. Buscando outra profissão? Não, tem que trabalhar. Dona Eli, aí veio agora a PEC das domésticas. Trouxe alguma benfeitoria? Diminuiu a sua carga de trabalho? Te deu mais segurança para a profissão? Deu. A carga horária é melhor, porque tem um intervalo, tem o almoço, se eu quero cumprir, ou se não, eu vou negociar com o patrão agora, eu posso sentar, negociar. Essa hora do tal do almoço, isso aí não melhorou para mim, não. Vou falar, porque eu não tiro. Eu prefiro pegar essa hora para lá atrás. Se eu precisar sair um pouco mais cedo, um dia que eu preciso sair, resolver uma coisa familiar, uma coisa particular, eu já tenho essa hora. Então, no cotidiano, o que mudou foi o comportamento referente ao seu descanso. Isso. Essa jornada de trabalho exaustiva que existia, de 7 a 5, 7 a Não 6, existe 7 a mais. 10, não existe mais? Não. Então, melhorou. Melhorou. Hora extra? Também. Se eu faço hora extra, eu tenho o direito de receber. Isso acontece na prática? A senhora já recebeu? Já aconteceu? Não, porque onde eu tô, o horário sempre bate. Como é de 2012 e 13 que veio mudando, de lá pra cá, então a senhora ainda não fez. Mas Não. conhece alguma amiga que já tem sim. fazendo? Vários amigos que Adicionando fazem. tudo. Isso, elas todo mundo recebe, se fizer. Carteira assinada, alguém não tinha e passou a ter após a PEC? Exemplo eu. Exemplo eu, que eu não tinha carteira assinada. O patrão pagava o INSS, mas no carnezinho.
Ele pagava um tanto, eu igual a manda a lei, mas não tinha carteira assinada. Então a senhora era anteriormente uma autônoma que prestava serviço por Isso. conta própria. Uhum. A questão da diarista, que agora só pode ser diarista com 2 dias, a doutora Bianca vai estar explicando para a gente melhor a questão das leis, e agora não pode mais do que 2 diárias na semana para a mesma pessoa que cria vínculo empregatício. A senhora pensou em trabalhar como diarista após a PEC ou antes mesmo da PEC? Não. Aí, devido à minha idade, eu não aguento. Por exemplo, aí se torna ser faxineira. Isso. Diarista é faxineira. E eu não aguento faxina mais. Que é um trabalho mais pesado. Exatamente. Eu prefiro a semana e indo devagar, mas dar conta de tudo. E a senhora conhece amiga? Tem amigas que fazem isso? Tem. Faz 5, 6 faxinas na semana. A renda é melhor? É. A renda é melhor. Então, deixa eu entender. Na condição que a senhora está hoje, pela idade, ainda é melhor ser empregada doméstica, porque a senhora tem 44 horas semanais garantidas de trabalho com 1 hora de descanso, mesmo sendo a condição de diarista mais rentável. Isso. Então, é melhor manter o salário. O salário melhorou? Olha, melhorou. Porque hoje ninguém mais paga menos do que o salário mínimo. Não pode, né? A lei não pode. Existia antes, cara? Existia muito, minha filha. Existia e muito. Então você trabalhava mais, você ganhava menos. E em casa, então, não resolvia nada. A senhora sonhou, pensou, ou quis um dia ter uma empregada doméstica para a senhora? Ou uma diarista? Alguém que te ajudasse nos afazeres domésticos lá na sua casa também? Não. Por opção, não? Não. Porque eu adoraria ter. Eu adoraria ter Dona Eli trabalhando comigo, mas não. Uma outra coisa, a senhora me falou muito a questão que foi professora. E hoje, a gente já sabe que a senhora tem mais de 40. Mas 50, minha filha, não teve não pensa em voltar a estudar para ir para uma outra área ou aposenta na condição de empregada doméstica? Já estou com 55, já estou quase na hora mesmo, então vamos ficar onde está aguentando, onde está bom. Está tranquilo. Está tranquilo, então vamos ficar. A senhora foi sempre o serviço doméstico dentro da casa do patrão ou fez serviço rural também? Porque a gente sabe que tem, além da diarista, da empregada doméstica domiciliar, tem a questão do motorista, do caseiro. A senhora exerceu outra atividade como essa? Sempre dentro de casa? Sempre dentro de casa. Cuidando das famílias? Exatamente. Cuidando dos filhos, da casa, da comida, da Isso. roupa? Só isso. Então. E geralmente, de roça, quando o marido é caseiro, a mulher não tem serviço. Seu marido então é caseiro também? Meu marido é caseiro e não tem serviço para a mulher. Por isso que eu tenho que sair para trabalhar. Então ele trabalha na zona rural? Rural. Então ambos são empregados domésticos? Exatamente. Então vocês são doutores do que a gente está falando aqui agora. Até gostaríamos de conversar com ele no futuro para saber, porque essa condição do caseiro também, quem mora, a gente vai estar conversando, como eu bem disse, com a empregadora e com a doutora Bianca, o caseiro ou a casa de empregados domésticos que moram e dormem no trabalho. Essa condição de agora, você ter a hora fixa para o caseiro, a senhora tem visto que tem acontecido lá com o seu marido? De realmente começar o trabalho e daí a 8 horas ele encerrar o trabalho? Final de semana tem descanso? No sábado, domingo, feriados. E como é que era antes? Minha filha, cortava direto, de segunda a segunda. Hoje não. Hoje a lei, pelo menos lá onde que ele toma conta, a lei vem fora. Um outro gargalo da lei é que dentro do domicílio, dentro da casa da pessoa, a justiça não pode entrar forçadamente. Então, há que se ter uma denúncia do empregado para criar a ação, para que seja ajuizada a ação e que para que a justiça entre e tome as providências. Vocês hoje
Eu digo a senhora, o seu marido, suas amigas, as pessoas que a senhora conhece. Vocês se sentem mais à vontade para estar denunciando? Ou essa condição mais cômoda, ela só vem depois que você é dispensado ou que pede dispensa desse emprego? Eu não sei não, porque pra gente nunca aconteceu isso. Se a senhora está trabalhando e acontecer alguma situação, a senhora consegue hoje com... Eu quero saber o seguinte, a PEC, ela deu mais coragem para que você comece a discutir com o patrão o seu salário, sua hora de entrar e sair. Final de semana, o seu marido é caseiro, olha, final de semana a gente não vai estar por aqui, mas não vai estar trabalhando para te atender. Ela deu mais condição para vocês agirem dessa forma? Deu. A minha folga é sábado e domingo, meu marido também. Mesmo ele sendo caseiro. Nós temos uma outra condição também, que é as pessoas que trabalham durante a semana e no final de semana, para aumentar a renda familiar, inclusive a grande maioria são as mulheres, elas vão para o mercado para buscar a faxina para estar trazendo mais alguma renda para a família. Como é que a senhora vê isso? Ah, mulher, pelo amor de Deus, a mulher está se acabando. Está se acabando, ele trabalha a semana toda, no final de semana ele vai fazer faxina ainda? A não ser que ela precise muito, uma mulher sozinha, né, que tem que criar os filhos. Mas eu acho que não precisa disso não. E voltando à escolaridade, sabemos que a gente exportava mão de obra. Hoje a gente já está importando alguns serviços que são feitos fora do Brasil. Por exemplo, estão sendo instalados aqui no Espírito Santo, no Brasil de modo geral, no Espírito Santo com maior ênfase, São Paulo, por aí, a região sudeste. Algumas empresas especificamente voltadas para treinar, contratar e apresentar para o mercado as mulheres que vão fazer algum tipo de serviço. Por exemplo, a empregadora ela não quer hoje contratar uma empregada doméstica para ficar 8 horas dentro de casa porque acha que não há o serviço necessário. Não tem filho para criar, não tem necessidade de almoçar porque almoça fora, porque a rotina da casa mudou ao longo dos anos. Com isso, há necessidade de contratar, por exemplo, uma faxineira específica que venha para cuidar e limpar toda a casa, ou aquela arrumadeira que venha só para fazer a arrumação dos armários, ou aquela que venha para providenciar a comida para deixar pronta na geladeira só para aquecer, aquela que vem cuidar só da roupa. Então essas empresas estão vindo para treinar especificamente cada uma dessas pessoas. A senhora hoje, se fosse apresentada para a senhora essa condição, uma empresa vindo para contratar, colocar na sua carteira que a senhora seria, por exemplo, cozinheira, especificamente cozinheira, vai vir para casa e ficar na cozinha. Isso para a senhora, eu estou perguntando para a senhora enquanto representante da classe. Para a senhora e para suas amigas, para o seu marido, isso seria bom? Para mim, isso não. É bom? Para mim, não, particularmente para mim, não. Eu prefiro ficar onde meu pé está fincado. Isso a senhora acha que representa a vontade da maioria? Não sei. Não posso responder que eu não sei. Eu estou respondendo para mim. Para mim, não dá não. A senhora quer então permanecer? Exatamente, eu gosto do pé no chão. Já tem 50, a senhora bem disse, eu falei 40, mas a senhora quis falar 50? Pode não, minha cama não mexe. Já quis falar 50 está próximo da aposentadoria. Então tá, conseguindo seu benefício, contribuir, que a senhora bem disse, que contribui ao longo do tempo, vai fazer o quê? Se eu tiver com a saúde que eu estou, trabalhar. Continuar trabalhando? Continuar trabalhando. Doméstica, empregada. Vamos embora, meu filho. Enquanto dá, a gente trabalha. Não dá para ficar parado, não. Não dá. Dá não. Tivemos aqui mais um exemplo, um dos que eu conheço e que vocês passaram a conhecer, e nós já devem conhecer outras pessoas iguais a dona Erli, que gostam da profissão, que estão aí há muitos anos, por imposição social talvez, por condição talvez, mas que pretende permanecer. Dito que a sociedade brasileira vem mudando, mas ainda há pessoas que persistem e querem permanecer do jeitinho que está.
O programa delas volta daqui a pouco com mais entrevistados falando do mesmo tema. Vou me despedir de Dona Eli com muito carinho. Obrigada, Dona Eli, por ter participado, por ter deixado de seus afazeres. E ela foi a primeira entrevistada porque ela tem muita coisa para fazer. A vida dela continua, ela anda bem. Delas volta daqui a pouco com mais entrevistados. Nos aguardem mais um minutinho, estamos de volta. Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não esmorece. Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece. Tiro o meu chapéu pra mulher moderna. Boa noite, estamos de volta com mais um bloco de entrevista do programa Delas, que vai ao ar todas as segundas-feiras pela TV Serra. Estamos aqui com a doutora Bianca Zandomenico Meyer e com a empregadora Augusta Bragato para continuar a entrevista sobre PEC das domésticas e a Emenda Constitucional 72, que trouxe inovações no trabalho doméstico. Lembrando que no bloco anterior entrevistamos a dona Erli, que nos falou sobre o seu trabalho, a sua atividade e as suas propostas para após a aposentadoria, dizendo que quer continuar na profissão, mostrando que gosta do que faz e faz porque gosta. Uma senhora que nos deixou um legado e uma história proveitosa e que fazendo esse link, vamos entrevistar agora a doutora Bianca. Boa noite. PEC das domésticas. Começou com a PEC 66, se não me falha a memória, 2012, e culminou com a Emenda Constitucional 72/2013, que trouxe algumas inovações. Sim. O que veio de novo? Eu conversei com a dona Eli antes, a questão da hora extra, almoço, como é que está isso na prática entre empregado e empregador. Vou falar com o Augusto daqui a pouco sobre essas novidades. E aproveitando, já falando com a senhora, o que veio de novo e o que falta regulamentar ainda? O que falta para o papel? Bom, a PEC das domésticas trouxe para as domésticas uma série de direitos que os demais trabalhadores tinham e que não era aproveitado pelas empregadas domésticas. Um exemplo, as horas extras. Um exemplo, o FGTS, que embora não regulamentado, foi dado um passo enorme em favor delas, né? E a limitação de jornada de trabalho, que vem combinada com a hora extra. Foram alterações significativas, porque, do ponto de vista legislativo, as empregadas domésticas não eram contempladas com direitos que eram comuns aos outros empregados. Lembrando isso, vamos voltar lá, Brasil, 500 anos de colonização, de civilização brasileira. Nossa sociedade foi composta por imigrantes, entre eles escravos, que faziam essa função do trabalho doméstico para o empregador, o patrão, o dono na época. E a gente vem 500 anos depois agora discutindo essa questão do trabalho doméstico, trabalho dentro do lar. A regulamentação, existia anteriormente alguma lei que moldasse, que regulamentasse isso? O empregador, ele se amparava em quê? Vou passar a mesma pergunta para Augusta, em seguida, Augusta. A preocupação nós saímos da condição de trabalho escravo dentro do lar? Do meu ponto de vista, a gente saiu do trabalho escravo dentro do lar muito recentemente. A própria Constituição brasileira, que é nova, que é de 1988, ela implementou vários direitos aos empregados domésticos, mas restringiu esses direitos. E os empregados domésticos, até a PEC das domésticas, não eram contemplados com uma série de benefícios que os demais empregados tinham. Um exemplo que hoje ainda não existe regulamentação para as empregadas domésticas. Empregada doméstica não foi constitucionalmente contemplada com adicional noturno. Se a jornada de trabalho dela for à noite, ela não vai receber o percentual
de aumento que a legislação confere a todos os outros empregados. A senhora acredita que isso ainda vai demorar um prazo de quanto tempo? Essas alterações legislativas, elas são mais do que pura e simplesmente confeccionar uma lei. Necessita de uma alteração cultural, tanto do povo quanto dos legisladores. Uma pressão cultural do povo é necessária para fazer alterar uma lei. Nesse caso específico, como é uma alteração constitucional, ela ainda sofre um trâmite diferenciado, que dificulta ainda mais. Então vamos lá para dentro do lar de Dona Augusta Bragato. Boa noite, Augusta. Boa noite. Essas dificuldades todas, você vem sentindo ultimamente? Quanto tempo você tem empregada? Com que frequência? Você necessita manter esse empregado dentro do seu lar? Está sentindo essas dificuldades todas? Melhorou, piorou? Olha, no meu caso, desde que eu casei, há 24 anos, eu sempre tive, né? Eu nunca tive dificuldade de encontrar, não sei, acho que eu sou uma mulher de sorte. Sempre tive muita sorte também com elas, sempre tive pessoas muito boas, que cuidassem muito bem dos meus filhos, da minha casa. Hoje, eu não teria necessidade de ter uma empregada doméstica todos os dias. Tenho por quê? Porque eu tenho um filho especial. Então aí vem a necessidade. E mesmo com a condição de ter um filho especial dentro de casa, que a gente sabe que dificulta mais de conseguir uma empregada, porque até mesmo quem tem criança, tem empregada que não trabalha numa casa nem se tiver cachorro. Então, eu sei assim, de casos que falam mesmo, eu não gosto de trabalhar em casa que tem criança, eu não gosto de trabalhar em casa que tem uma criança especial. E eu sempre tive muita sorte, apesar de ter um filho autista, né, de um grau grave, mas eu acho que por eu sempre manter um diálogo muito bom com as minhas funcionárias, assim, a gente se ajudar muito, ela precisa da minha ajuda, eu estou ali, eu preciso dela, ela também está ali para me ajudar. Então a gente sempre teve um respeito muito grande uma pela outra. Então isso facilitou. Era então a condição falei agora há pouco, a condição do empregado que você traz para morar na sua casa por alguma condição. Isso não reporta a condição do trabalho escravo? A Bianca falou agora há pouco da questão da evolução cultural. Isso não fez parte desse seu discurso aí agora, dizendo que a empregada vem, que você tem todo um cuidado, essa facilidade que você teve de encontrar? Estou dizendo, você observa que as facilidades foi porque você também deu uma condição diferente, trouxe para dentro do seu lar e amparou como se fosse família? Ou se você agora, com a PEC, 44 horas, 1 hora de descanso, saindo exatamente no horário, mesmo morando dentro, não tendo aquela condição de trabalhar o tempo integral, isso, você acredita que vai dificultar? Para você não faz diferença, mas você vê isso para a sociedade. De que forma? Eu acho que dificulta. Eu acho que isso é muito de acordo com a relação, entendeu? Porque quando eu tive uma funcionária que dormia na minha casa, que morava, por ela pertencer a outro estado, ela inclusive tinha uma filha pequena que morava comigo, mas eu sempre respeitei o horário dela noturno. Tanto que ela durante um tempo estudou à noite. Eu nunca permiti que ela parasse de estudar, porque ela tinha um sonho de seguir uma outra profissão. Então, da mesma forma que ela fazia muito bem o trabalho dela, inclusive com meu filho, eu também queria retribuí-la, porque eu acho, não porque ela tratava bem meu filho, porque eu a vejo como um ser humano. Da mesma forma que eu vejo meu filho, que eu quero meu filho progredindo, fazendo uma faculdade, eu também queria aquilo para ela. Foi uma menina nova, ela foi mãe solteira muito cedo, né, num estado muito precário, ela morava. Então eu via a vontade que ela tinha de sair dessa condição que ela, desde adolescente, que ela vinha nessa condição de empregada doméstica. Então eu queria dar essa oportunidade a ela, sabe? Então eu incentivei muito ela a estudar. E ela estudou e seguiu
Ela estudou, acabou trancando, hoje ela está casada, mas ela trabalha numa empresa, ela saiu, está em outro emprego, e agora esse ano ela está retornando à faculdade. Então ela me ligou falando que estava retornando, eu tenho um contato com ela muito grande ainda, sou madrinha da filha dela, e eu fiquei muito feliz quando ela falou que ela estava retornando à faculdade. Então, web espectadores, nós tivemos a sorte de ter encontrado uma entrevistada que nos dá esse exemplo. Mas a gente sabe também que existem casos de assédio moral, até assédio sexual, envolvendo relação de empregado e empregador dentro do domicílio. Essas relações íntimas, porque a família se expõe intimamente e o empregado é quem está ali. Falamos com a Dona Eli no bloco anterior a questão da justiça, dessa lei, desse rigor, dessa regulamentação vir para dentro de casa. De que forma o empregado pode se assegurar que ele vai ter os seus direitos garantidos, que condição ele tem de ir buscar, uma vez que ele está ali dentro, e tem todas essas relações íntimas com a empregadora, com a Augusta, como a Augusta bem relatou, que cria-se mais uma relação de parentesco. E quando isso não acontece, de que forma que isso vai ser levado a juízo? Bianca, essa condição que a Augusta acabou de nos relatar é uma, mas a gente sabe que tem um outro lado também muito preocupante, que são essas questões desses assédios todos que a gente ouve, né? Sim. Que nós não tivemos uma entrevistada disponível para trazer, e acredito que ninguém vai ter, porque ninguém vem para frente da câmera para relatar um fato desse. Mas a gente sabe o que acontece. A nossa preocupação ultimamente o empregado, ele vai buscar o direito, mas depois que sair do emprego. Ele tem um prazo determinado, que prazo é esse? E de que forma isso pode acontecer enquanto ele está ali dentro do domicílio, ainda trabalhando? De que forma ele pode abordar a justiça para que te garanta esse direito e permanecer no trabalho? Porque a gente sabe que são duas relações extremamente conflituosas, né? Diferente do que é o empregado, a relação de trabalho fora de empresa, né? Bom, primeira coisa, a senhora deu muita sorte. Né? Espero continuar dando. E elas também deram muita sorte. Por quê? No primeiro momento, a gente vê, quando a gente analisa juridicamente essas relações de 20 anos atrás, relação empregada doméstica e empregadora de 20 anos atrás, a gente encontra uma relação mais semelhante a uma relação de parentesco. As empregadoras de antigamente, elas necessitavam que as empregadas permanecessem no trabalho, né? Eu fui uma criada com auxílio constante de empregada doméstica e eu sei dizer o quanto elas são importantes. O que acontecia antes? Porque não havia um respaldo da lei, as empregadoras, muitas delas, não todas, muitas delas utilizavam-se do serviço das empregadas domésticas dia e noite. A empregada amanhecia trabalhando e dormia trabalhando. Em casos semelhantes aos seus, a empregada não tinha do que reclamar. Por quê? Porque trabalhava, estudava, ela tinha o horário para a individualidade dela. Mas o que se via, e essa também era uma questão cultural, é que boa parte das empregadoras exigiam um trabalho em tempo integral, retirando das empregadas a individualidade, o momento dela de lazer, o momento dela de descanso. Muitas vezes as empregadoras tinham muitos filhos pequenos, trabalhavam fora, quando chegavam em casa, como elas queriam a sua individualidade, deixavam que a empregada permanecesse cuidando dos filhos. Sabe o que eu acho que o mais difícil, quando você falou de lazer e falou da individualidade, eu acho que o mais, assim, o erro, né, que pode agravar aí é o direito delas estudarem e crescer profissionalmente.
Porque quando elas ficam direto na casa das pessoas, elas não têm... Eu vejo depoimento de outras pessoas falando, eu não pude estudar, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, eu não tinha... Às vezes até a carga horária era tão grande que quando elas saíam de lá, elas não tinham condições de chegar até a escola. Até de fazer um supletivo, eu vejo o depoimento. Eu não posso fazer um supletivo. Acabamos de ouvir o depoimento de Dona Eli, que disse o seguinte, que ela foi professora, que ela estudou até o 2º ano na época, e depois parou e começou a ser empregada doméstica e quer se aposentar doméstica, e depois de aposentada, se conseguir, enquanto tiver vida e for saúde, vai continuar trabalhando, mas não foi adiante nos estudos. Mas existem 2 tipos de empregadas domésticas. Aquelas que usam o serviço como um degrau na sua vida e aquelas que querem fazer disso uma profissão para a vida toda. Profissão para a vida toda. A gente sabe que o Brasil vem comprando a ideia do exterior de empresas que estão se estabelecendo aqui no país, na região sudeste principalmente. E nessa relação estão vindo o quê? Empresas, e o Brasil também tem feito isso, exportando também pessoas, me desculpe, a gente faz muito isso, exportar mão de obra. No passado, o que o Brasil fazia? Mandava pessoas para fora, nós íamos para o exterior para trabalhar, fazer o serviço doméstico, o serviço que ninguém queria fazer lá fora. Agora estão vindo essas empresas nos ensinando que a gente pode, porque a nossa mão de obra também está ficando escassa. A gente não tem com tanta facilidade e nem com tanta sorte quanto a Augusta teve empregados bons para estar passando. A mulher, de modo geral, está indo fora do mercado, está indo trabalhar, está deixando a casa. E essas empresas estão entrando para fazer o quê? O treinamento de uma armadeira, o treinamento de uma faxineira, o treinamento de uma cozinheira, uma lavadeira. E apresenta para a empregadora esse tipo de serviço, ela contrata. Não, eu preciso de uma babá, eu preciso de um motorista. Exatamente. Então, mesmo o serviço doméstico, ele está sendo fragmentado. Sim. Mas tem um lado positivo que cada um está sendo treinado, está sendo capacitado para exercer aquela atividade. Então, ele tem lá na carteira, o empregado doméstico tem na carteira de trabalho dele. Eu sou uma copeira. O que a gente percebe é que ele sai da condição de empregado doméstico porque ele não tem um empregador pessoa física, ele passa a ter um empregador pessoa jurídica, mesmo ele está fazendo o serviço doméstico. A condição da mulher, a gente pretende que não pare por aí, que a mulherada continue saindo para trabalhar. Então, a escassez de mão de obra feminina para exercer esse trabalho, uma vez que elas estão indo trabalhar e estão usando apenas da atividade doméstica para estudar, para avançar no mercado de trabalho, como é que vai ficar essa relação do trabalho dentro de casa? Os países mais... Como é que fugiu o nome? Desenvolvidos. Exatamente. Os países mais desenvolvidos, eles fazem isso, contratam esse tipo de serviço, ou o homem chega em casa, pega lá a sua roupa suja, leva para uma lavanderia e vai lavar. Isso está fazendo com que eles tenham a autonomia deles lá. Vocês acreditam que isso vai acontecer com a gente? Por quê? Empregado doméstico, apesar da PEC estar aí, a gente está percebendo que a PEC da doméstica pouco fez entre aspas, né? A carteira de trabalho já é obrigatório, o tempo de trabalho e alguns outros benefícios, mas ainda vai acontecer muita coisa que a gente percebe que vai demorar. Nesse meio tempo, como a gente sabe que a evolução da atividade feminina vem crescendo muito dentro de casa, alguém vai ter que cuidar. Então, o filho, cuidar da própria roupa, o marido da própria comida e da fralda do neném, ajudar a cuidar nos cuidados. Isso caminha para uma inexistência futura dessa condição de empregado doméstico? É a opinião de vocês duas, eu quero ouvir. Bom, eu acho que a empregada doméstica, ela, aqui, é o que ela falou, umas usam um degrau para ir, como aquelas que gostam de trabalhar. Então, eu acho que aquela que gosta e que resolveu ficar na condição de empregada doméstica, eu acho que ela, tendo os direitos garantidos, ela podendo negociar, discutir, ter mais diálogo com o amparo de uma lei, isso também faz com que elas se sinta mais uma profissional dentro da casa e não uma
sabe, eu tô aqui, vou ter que fazer tudo. Não, porque eu sei de pessoas que vão trabalhar e falam assim, olha, chega na casa e já coloca as condições para a patroa. Olha, você está me contratando, mas eu não cozinho. Meu serviço vai ser isso, isso e isso. Então, assim, eu não acho ruim, não. Eu acho que ela tem o direito também de colocar, não, eu não vou cozinhar, eu não vou fazer isso. Então, eu acho que está aumentando o diálogo, está deixando de virar um parentesco, que eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. Por quê? Eu acho que quando cria uma amizade muito grande, como se fosse um parentesco, existe também pessoas que se aproveitam disso, tanto de um lado quanto de outro. Então, eu acho que você também tem que separar, porque na minha casa, a minha funcionária, ela é muito esperta, ela é ligada nas coisas. Então, assim, existe uma amizade muito grande entre nós duas, mas com uma condição: vamos separar o profissional da amizade. Quando eu peço para ela ficar 1 hora mais na minha casa, eu tenho consciência, entendeu? E eu sei que eu tenho que pagar, ela sabe que ela tem que receber. Ela pode, no outro dia, Augusta, eu quero sair mais cedo, como se fosse um banco de horas. Assim. Então, essa negociação ficou mais profissional. Banco de horas. Só me dá uma pincelada sobre essa sua opinião, a gente vai falar de banco de horas. Eu vou fazer um apanhado do que era e do que se tornou uma relação empregado e empregador doméstico. Antes da PEC das domésticas, existia de fato essa restrição na relação empregado-empregador, em que um se tornava refém do outro. Muitas empregadas impunham suas condições de trabalho e muitas empregadoras, em contrapartida, impunham as condições de trabalho da empregada. O que aconteceu? Aconteceu, então, a alteração cultural que culminou na PEC das domésticas, fazendo a limitação da jornada de trabalho, agregando ao leque de direitos da empregada alguns benefícios. Está sendo implementado agora o FGTS, certo? E que já existia para os demais empregados. Quando o patrão optava. Porque a legislação dizia que se o empregador ele tivesse condição de pagar o contador para fazer e quisesse, ele era opcional. Ele podia pagar ou não. Para o empregado doméstico. Sim, existe essa opção. Eu não consigo dizer um empregador que tenha optado por pagar o FGTS no empregado doméstico. Desconheço. É muito complexo. Desconheço. Então, quando você dá ao empregador a opção de não pagar, ele vai optar por não pagar. Mas a gente sabe que existia. Existe no site da Receita Federal um portal chamado ECAC, onde o empregador ele faz a folha de pagamento do empregado doméstico e ainda gera lá a sua guia de FGTS. Mas essa guia de FGTS começou a ser gerada a partir das exigências já para se adequar à PEC. Anteriormente, não, era feito através de contador ou alguém mais esclarecido que ia lá e fazia. Existem alguns casos de pagamento, sim, quando havia boa relação, mas era essa a questão. O empregador optava por fazer esse pagamento. O empregado, não. Mas como agora já é direito adquirido, futuramente a gente espera que seja obrigatório, regulamentado e que todo mundo possa fazer. Mas eu te interrompi, pode continuar. Sem o menor problema. E o que aconteceu? Com essa alteração cultural, passou a haver a profissionalização da empregada doméstica. Nós já vemos hoje inúmeras empresas que fazem o treinamento delas, certo? As empregadas domésticas hoje estão muito mais esclarecidas do que eram antigamente. É verdade. Certo? Dificilmente você vai encontrar uma empregada doméstica que desconhece que ela pode faltar e apresentar o atestado médico sem ter o seu dia de trabalho cortado. Haja vista as diaristas, todas elas já sabem do direito dela. Isso, que ela tem um limite de jornada diária. Quando uma empregadora pede que ela fique até mais tarde para poder organizar aquela festinha que ela vai fazer em casa, ela sabe que ela vai ter que compensar algum dia depois com uma folga ou pagar horas extras, fazendo o banco de horas, né?
Em suma, o que realmente alterou e que foi significativo para o direito da empregada foi a jornada de trabalho. Exatamente. O que faz uma total diferença. Que sai da condição de trabalho escravo, Exatamente. sem hora para entrar e sair, Exatamente. e dá essa determinação. E dando essa roupagem de profissional à empregada doméstica, que antes nenhuma empregada doméstica queria ser reconhecida como tal. Exato. Quem é você? Você faz o quê? Ah, eu sou secretária do lar. Porque tinha toda uma pecha cultural. Hoje não. Hoje é difícil você ver uma empregada doméstica que não se reconheça como tal. O que você é? O que você faz? Eu sou empregada doméstica. Por quê? Porque essa valorização legislativa trouxe também a valorização pessoal dessas empregadas. Por isso que hoje a remuneração delas é melhor. Tendo a jornada de trabalho limitada e tendo também as condições de trabalho pré-determinadas, elas se sentem valorizadas e com a valorização do profissional vem o aumento da remuneração. Quem são as diaristas? São as antigas empregadas domésticas que descobriram o valor do seu trabalho, que de forma autônoma passaram a trabalhar fazendo praticamente a mesma coisa que faziam, com uma remuneração diferenciada. Mas com essa autonomia delas, elas assumiram o risco do negócio. Porque o INSS delas hoje não é recolhido pelo empregador, é recolhido por elas. Elas não têm limite de jornada, são autônomas, trabalham quanto quiserem. A empregada doméstica não. Ela tem que ter a carteira de trabalho assinada, ela tem que ter o INSS recolhido mensalmente, férias com o adicional de 1/3. Férias, inclusive, que anteriormente era de 20 dias, são 30 dias. dias. Eu sempre dei de 30. Certo? E agora também vai ter essa melhoria, que é o FGTS, que será regulamentado. Com a regulamentação, elas vão poder utilizar o FGTS, vai depender de como será regulamentado, inclusive para aquisição da moradia. Que é como os outros empregados também. Exatamente. Já tem direito. Então, o que vem inovando hoje para atender essa deficiência de profissionais no mercado para cuidados domésticos, aí que veio aí as empresas e está sendo fomentada toda essa ideia de que dentro de casa vai aparecer profissionais trabalhando que sejam contratados por outras empresas. O que a doutora Bianca está nos dizendo é que, de uma certa forma, já vinha sendo feito, a própria empregada descobriu esse boom e se tornou diarista, porque em um dia, em uma semana, dependendo da quantidade de dias trabalhados, ela tira muito mais financeiramente, sob pena de não estar protegida previdenciariamente falando. Quando elas não têm o cuidado de fazer o próprio recolhimento do INSS, como autônomas. Isso. Dona Eli, que eu cito toda hora porque ela não está aqui, o ideal é que ela teria que estivesse aqui no grupo com a gente, até para a gente estar tirando essas dúvidazinhas com ela, mas a fala dela no bloco anterior foi muito boa. Nós vamos fechar esse bloco e vamos voltar daqui a alguns minutinhos com esse bate-papo muito interessante e fique aí, volte rapidinho. Tenho que agradecer a Sandra Poltronieri, do Salão Sânsalo, que cuidou de mim hoje, que é uma das nossas colaboradoras. Lembrar que hoje é aniversário de Nara Sicarini, minha amiga da Serra, Chica Flor. Voltamos daqui a pouco. Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não esmorece. Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece. Tiro meu chapéu pra mulher moderna. Estamos de volta. Terceiro bloco do programa delas, hoje falando da condição da empregada doméstica e os novos ganhos, novos avanços contra essa profissão. Temos aqui a doutora Bianca Zandomenico Meyer, a Augusta Bagato, representando as
empregadoras domésticas. Tivemos Dona Eli no primeiro bloco que nos deu informações. E agora vamos falar sobre as questões mais, como é que eu vou dizer, preocupantes, que é a questão da dispensa. Quando se dispensa um empregado doméstico, normalmente as brigas são internas, né? A gente não vê muito caso de empregado doméstico, a gente não ouve dizer muito caso de empregado doméstico que leva o patrão pro pau, conhecido pro pau. E por conta dessa condição de intimidade que existe. A gente sabe que, profissionalmente falando, as demais relações de emprego e renda não é dessa forma. Mexeu no bolso, cada um quer o seu, jurisprudencialmente falando, é isso que se fala, doutora? Jurisprudencialmente, existem muitos casos de ações trabalhistas. No âmbito de ação trabalhista quanto a empregado doméstico, a gente vê poucos casos, a gente sabe de poucos casos. Há que se ter coragem, quebra de uma série de elos que foram criados ali durante a relação de emprego para que essa ação vá a juízo. Mas a gente sabe que a partir de agora, o empregado já começou, nós ouvimos a Dona Eli dizer que os empregados já começaram a discutir melhor essa condição da entrada, da saída do trabalho. Eu não fico, se pagar hora extra eu tô, mas se não pagar, se não deixar sair mais cedo, eu não tô. Essas questões todas. A Augusta disse que ela privilegiadamente, não por vontade, mas sim por merecimento, ela consegue empregados bons, empregadas boas, qualificadas, que a atendem, que a assistem, que não teve esse tipo de problema. Mas, doutora Bianca, a gente sabe que isso acontece. Sim, acontece com frequência. Com frequência. Sim. E levado a juízo, o empregador ele comprova de que forma que esse empregado, por exemplo, trabalhava, contratado para trabalhar até às 5 da tarde, saiu à 1 da tarde, não tinha ninguém lá para controlar o horário de saída. Como é que funcionava isso? Esse quebra da relação de emprego. O grande percentual que a gente via era um abandono, o empregado ia e não voltava mais, ou então fechava as contas, recebia o mês e não aparecia, é o que a gente tem de conhecimento. Quando levava a juízo, era questão daqueles abusos, assédio moral e por aí afora, que é quando ele se tomava coragem e ia buscar o seu direito. Esses controles, essa condição de ter prova, a carteira não assinada é uma prova, o empregado apresenta, mas hoje o patrão está obrigado a assinar a carteira, mas ele não controla ainda o horário. Ele está trabalhando, a empregadora está trabalhando e quem está dentro de casa. Existem casos, quero fazer essa abordagem também, existem casos de patrões que contratam cuidadora para cuidar do pai, da mãe ou do filho e instalam câmeras para filmar esse cuidado. Isso é usado como prova em alguns casos de violência que a gente tomou conhecimento, a gente tem conhecimento na mídia. Mas isso é legal? Isso pode ser feito? Vamos por etapas. A relação do empregador e empregado doméstico, talvez um pouco mais do que nas outras formas de emprego, nas outras qualidades de emprego, exige uma relação de confiança muito grande. Porque o empregador traz para dentro da sua casa uma pessoa inicialmente estranha com quem ele vai manter um vínculo de certa intimidade. Esse empregado vai participar em alguns momentos de alguma atividade íntima, e quando eu digo íntima, é do âmbito residencial desse empregador. Vai ter acesso a documentos, vai ter acesso a possivelmente joias, crianças pequenas, idosos, né? Então a relação de confiança ela é muito grande e determinante para a manutenção desse emprego, ok? Então vamos passar um pouquinho mais adiante. Quanto a meios de prova, né? Dentro da relação de confiança está a questão do cumprimento da jornada de trabalho. Foi contratado para entrar no trabalho às 8 e sair às 18, com 2 horas de intervalo para refeição, que vai sendo variado ao longo do dia. 30 minutos de manhã, 1 hora no horário do almoço e mais 30 minutos de tarde para um café da tarde, alguma coisa nesse sentido.
dá o café da tarde e o empregado já terminou toda a varrição da casa, toda a limpeza, colocou as crianças no colégio, não tem a obrigação de buscar, né? E ele vai embora e deixa a casa sem contar seu raciocínio. O serviço externo, vai pagar uma conta para mim do banco? Não é obrigação do empregado doméstico. A obrigação do empregado doméstico é fazer atividades no âmbito residencial. Pequenas compras de supermercado, nada? Se for acordado entre as partes, sim. Porque, como dito antes, existe dentro dessa forma de emprego uma questão cultural inserida, né? Antes, a empregada doméstica, ela era a pessoa que geria a casa. A empregadora, ela era responsável por trazer para casa aquilo que a empregada precisava. E era a empregada que dizia, preciso disso, 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 daquilo para poder fazer o meu serviço. Hoje não. Hoje essa relação pode continuar desta forma, desde que dialogada. A empregada doméstica, ela não tem que sair para pagar contas. Ela não tem que sair para fazer compras de supermercado. Levar meu filho à creche. Mas ela pode fazer, se isso estiver inserido no contrato de trabalho dela. Dentro do horário dela. Exatamente. Ela foi contratada para isso? Está dentro da jornada de trabalho dela? Isso foi conversado antes ou está sendo imposto? Mas não existe um acordo tácito dizendo ela está sendo contratada para exercer essas e essas e essas atividades. É um acordo verbal. É um acordo verbal. É um acordo entre as partes. Então eu digo que sim, ela diz que não. Isso pode ser levado em juízo. E como é que se prova? A questão da prova ela é bem dificultada, né? Nós estamos falando aqui de atividades que são culturais, né? Vai depender, por exemplo, de cada região que está acontecendo o trabalho. Debatendo isso, um auxiliar de serviços gerais dentro de uma empresa faz simbolicamente o serviço que a empregada doméstica faz dentro do lar. Só que concede as ações. Lá tem horas. Isso. Tem hora para entrar, hora para sair, um cartão de ponto às vezes, um controle de pontos, tem lá as testemunhas, pessoas que estão em volta, que percebem toda a relação que existe de subordinação, quem serve da obediência a quem, e alguém que controla esse serviço, um supervisor e tal. Dentro de casa não temos isso. No âmbito domiciliar não tem isso. Então, ela entra às 7, pega a criança, ou 6h30, conforme acordado, pega a criança, leva na creche, volta, limpa a casa, prepara o almoço e tem um horário certo para sair. Volta lá, pega a criança. Então, há todo um tempo de trabalho onde ela está à disposição por esse período acordado que está lá na carteira dizendo 44 horas e que a nova emenda constitucional diz 44 horas. Sim. O que exceder essa hora, a criança tem um evento que a mãe não pôde participar e levar, por exemplo, uma aula de natação e vai exceder, atrasou o ônibus e tal, transporte deixou de trazer ou de pegar por conta de 20, 30 minutos caracterizado hora extra. Isso aí comprovado porque o motorista do ônibus, toda a condição propiciou. Mas como que a empregada vai comprovar em juízo que aconteceu esse atraso? Exatamente. Ela vai chamar o motorista do ônibus para ser testemunha? É uma testemunha. A gente acredita que sim, não é? Ela é uma testemunha, mas as dificuldades. E as dificuldades? A prova ela é tão difícil para a empregada quanto para o empregador. A hora extra, ela é difícil de ser provada nesse caso especificamente. Por quê? Porque a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela vem dizendo que só se exige folha de ponto, cartão de ponto, de empregadores que tenham mais de 10 empregados. A não ser que você seja uma milionária e tenha mais de 10 empregados domésticos. Empregado para tudo. Um para lavar o seu quarto, outro para limpar o quarto do seu filho, e assim por diante. Você não é obrigado a manter o controle de frequência, certo? Até porque o que a gente observa hoje é que a empregada doméstica, ela apresenta lá, quando ela tem a folha de ponto dela, ela preenche lá, entre as 8 saí às 16, entre as 8 saí às 16, entre as 8 saí às 16. Chama cartão de ponto ou folha de ponto britânico, porque é pontual. Que empregado vocês conhecem que não atrasa 5, 10 minutos,
que não chega 10, 15 minutos antes. Não existe a possibilidade desse empregado chegar todos os dias e sair todos os dias no mesmo horário. Essa folha de ponta, então, ela é desconsiderada pelo juiz. Porque é comum, jurisprudencialmente é conhecido como cartão de ponto britânico, não é aceito pela legislação e o meio de prova, então, utilizado por qualquer das partes tem que ser testemunhal. Quem vai testemunhar? O filho do empregador? A irmã da empregada? Não podem. Existe a relação de parentesco que impede que sejam ouvidos como testemunho. Como você tem? Desculpa. É uma prova muito difícil de se fazer. Como você tem trabalhado essa questão de horários, Augusta? Pela confiança? Pela confiança. O horário da minha funcionária sempre foi estipulado ela chegar às 8. Mas devido ao trânsito, ela nunca chega. Mas nunca também foi uma coisa de atrasos grande, entendeu? Então eu sou bem tranquila nesse ponto. Um dia ela chega às 8, outro 15. Eu não sou radical nesse ponto. E é o que ela falou, não adianta você querer ser radical. Você tem que ter um bom senso, esse diálogo com sua funcionária, porque não tem como. Então, enquanto não houver ainda meios você tem que ter esse diálogo, né, essa coisa honesta, tem que acreditar nela e pronto. Então estamos entendendo que na condição que estamos hoje, o momento hoje é de que o empregado doméstico ele é visto com respeito e com consideração também pelo empregador por esses vários fatos e por essas várias mudanças, mas que ele ainda não se profissionalizou também, que é aquela questão, o horário de ponto numa empresa do zelador lá, ele é batido atrasou, ele é descontado. Em casa, não, ele atrasou, o empregador passou a ser tolerante. Isso nos dá alguma definição? Por exemplo, a condição de empregado doméstico, ela será extinta um dia? Ou você não vê essa possibilidade? Não vejo essa possibilidade em virtude da necessidade das famílias. Temos observado, sim, a rotatividade de empregadas, o aumento dessa rotatividade, a transferência da qualidade de empregada doméstica para diarista, né? Mas isso vai de acordo com a necessidade do empregador e com a possibilidade financeira deles, né? Conheço famílias que não abrem mão da empregada doméstica porque precisam de alguém, que alguém esteja lá fazendo realmente essa conservação da organização do lar, e conheço também empregadores que abriram mão totalmente e só falam assim, eu preciso de alguém que venha aqui 2 vezes na semana para dar uma varredura geral, porque eu não consigo fazer a limpeza em minúcias, né? Mas no dia a dia eu já não quero mais alguém dentro da minha casa. Augusta, a empregada, né, que teve o primeiro bloco, ela disse que ela se sente bem na condição que está, fisicamente ela não conseguiria, né, exercer as atividades de faxineira, até por conta da idade, e que pretende continuar por aí afora. Você acha que teria condição de ter um outro tipo de empregado que não seja o perfil que você já tem hoje? Da empregada que você já tem hoje? Trabalhando nessa condição todos os dias, cuidando da casa, do filho e tudo? Eu acho que existe de tudo, né? Existe aquela que... Não, você. Não entendi. Você hoje teria uma empregada para ir diariamente para cuidar, um dia na semana para cuidar da casa e uma cuidadora só para cuidar do seu filho, para levar para as atividades? Se eu teria essa condição? Se você acha que isso iria te atender? Não. No meu caso, a melhor opção é o que eu tenho hoje. É uma pessoa uma pessoa só que vá todos os dias, pela minha condição de ter um filho especial, que ele já criou vínculo com ela. Essa rotatividade, por exemplo, vai um dia uma fazer uma coisa, outro dia outra. Para mim não seria bom, por causa do meu filho.
Ele é autista. Então, a minha empregada, ela tem uma relação muito boa com ele. Conhece alguém que viveu muito tempo com a empregada e mudou o perfil? Ah, tem. Hoje em dia, acho que tem muitos. Por questões financeiras. Sim. Muitos optaram, né, por ter até uma vez na semana. Sim. Pessoas que tinham todos os dias optaram por ter uma vez na semana. E é aquilo que você falou. Delegou tarefas para os filhos vão crescendo um pouquinho. Mudou também o hábito dentro de casa, sabe? Cada um lava seu prato, cada um arruma sua cama. Então, eu acho que teve um lado bom, né? Eu acho que todo mundo começou a se movimentar dentro de casa. Bom, se cada um faz a sua parte, diminui. Aí vem a diarista para fazer aquela faxina mais pesada, né? Que é lavar o banheiro, limpar as janelas, ventilador, que não dá para fazer no dia a dia. Então, eu acho que a maioria, eu acho que foi a opção das famílias, que mudou muito o hábito de não querer mais uma pessoa todos os dias. Então, eu falei agora no bloco anterior da questão da condição dos países desenvolvidos, onde eles cuidam das suas coisas. Haveria, então, a necessidade de manter o empregado doméstico só quando tivesse o cuidado de pessoas, que é a coisa que a gente precisa, assim, tempo integral. Cuidar de uma criança, cuidar de um idoso, por exemplo. E a casa, a gente se adapta melhor à condição de uma faxineira, de uma diarista que vem de vez em quando em vez? Eu acho que está caminhando para isso. Eu acho que a maioria das pessoas que tem uma empregada doméstica para ficar todos os dias da semana é por questão de necessidade. Ou tem uma pessoa idosa que precisa desse cuidado diário, ou no meu caso de um filho especial, ou de crianças pequenas. Por quê? Se você coloca numa creche, a creche tem horário. E nem sempre coincide com o seu horário de trabalho. Então ela vai suprir aquele horário que a criança não está na creche. Mas a gente já tem também, já está crescendo aí a ideia de escola em tempo integral, que também já vai começar a... Mas não, nem toda criança também se adapta em colégio integral. Tem isso também. Quando eu tinha meu filho mais velho, pequeno, que eu trabalhava o dia inteiro, eu fui morar em Vila Velha, não tinha ninguém por perto, era um prédio novo, eu fiz a opção de colocá-lo numa creche de horário integral. Ele ficou muito doente, ele era uma criança saudável, em contato com outros crianças. Então eu fiz a opção, ele só ficou 5 meses, de ter uma pessoa, porque para mim era melhor. Alguém tomando conta dele, levava que ele ia no parquinho. Então assim, vai de cada família. Eu achei melhor deixá-lo com uma babá, que já tinha trabalhado numa creche, que era uma berçarista, né? Tinha todas as condições, do que deixá-lo lá na creche. Acho que é melhor deixar em casa. Web espectadores, a condição do programa delas é colher informação delas, para mim e para vocês. Partindo desse princípio fundamental e do objetivo do programa, nós entendemos então que empregado doméstico permanece não para a condição de cuidar da casa, da limpeza, mas para cuidar de pessoas. Com a revolução feminista, a mulher no mercado de trabalho, o que a gente está entendendo dessa condição aqui, dessa nossa conversa, é que não haverá necessidade de um retrocesso, de que a mulher volte para dentro de casa para cuidar da casa, do filho, da mãe, do marido, da roupa, deixar seu objetivo de crescer profissionalmente para vir para dentro de casa. Já vimos aqui um leque de opções de pessoas que podem estar cuidando e de formas que podem estar sendo cuidadas. E o que a gente entendeu é que essa profissão, ela não se extinguirá. Espero que não. Levando mais, após as regulamentações todas que a gente espera que aconteça, esse empregado será cada vez mais valorizado, financeiramente e profissionalmente falando,
e, como disse a primeira entrevistada, a empregada, pretender continuar nesse mercado, mesmo porque dentro da casa da gente entra quem a gente espera ser de confiança e a gente deposita confiança nele. Desse debate, doutora Bianca, considerações finais. É uma pena, mas a gente já está acabando, sinalzinho de 5 minutos já está subindo. Considerações finais que eu poderia falar sobre relação empregado-empregador, está havendo uma valorização legislativa desse ramo de trabalho, da empregada doméstica, empregada e empregado, que são todos os profissionais que trabalham no âmbito residencial, em qualquer atividade, como copeiro, motorista, cuidador. Eu deixei de responder a princípio se é possível fazer as gravações para que se mantenha a segurança de quem está sendo cuidado. Sim, é possível, né? Nós falamos sobre a melhoria das condições de trabalho. Havendo essa melhoria das condições de trabalho, existe uma valorização, inclusive, pessoal desses empregados, o que é muito importante. E com essa valorização pela lei, volta-se a ter um brilho maior, uma luzinha brilhando a mais nesses empregados, um serviço melhor desenvolvido e as relações voltam a se tornar harmoniosas, que antes não era em virtude da ausência de direitos. Ele deixa de ser escravo e parente e passa a ser o profissional. Exato. Que atende a família. Um profissional com muita confiança. Augusta. Bom, para mim, no meu caso, eu sempre paguei todos os direitos, sempre respeitei o horário. Então, assim, eu só fico feliz porque pessoas que trabalham em casas onde não havia, né, todo esse respeito. Né? Então, eu acho que essa valorização, como, né, ela falou, só vem eu não acho que vai nem diminuir, eu acho que vai até aumentar. Porque o salário aumentando, os direitos, elas se sentindo valorizadas, eu acho que elas vão até trabalhar melhor. Então, no meu caso, eu achei ótimo toda essa valorização. Eu acho que elas têm o direito garantido. Só vejo assim, fico feliz por elas, muito feliz. Não me sinto ameaçada como empregadora, não me sinto. Muito pelo contrário, fico feliz. Web espectadores, o programa delas está chegando ao seu final. Lembrando que para as próximas semanas já temos algumas pautas. Uma delas é Botão do Pânico, outra, crianças autistas, até para agraciar a nossa mãe de as autista, mães, né? As mães de autista. E nesse bloco eu me incluo, enquanto mãe de autista também. E lembrar que patrocínio e pauta para o programa, pauta@tvserra.com. A sua opinião é de extrema importância, manda para lá seu comentário, veja, critique, opine, estamos aqui esperando. Pauta principalmente, nós queremos saber o que você quer saber e mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, agradecer aos convidados, está subindo ali as letrinhas. Bianca, muito obrigada. Augusta, muito obrigada. Agradecer também a dona Eli, que vai nos assistir, eu tenho certeza, e a todo empregado doméstico que nos serve, que presta nosso serviço, que a gente presta serviço a nós. E lembrar que esse programa, como eu disse antes, é um programa delas, para mim e para vocês. Boa noite e até o próximo. Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não esmorece. Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece. Tiro meu chapéu pra mulher moderna.